O refactoring, ele precisa ser constante. E aqui, eu não estou falando para você ficar trocando ideia com o seu time ou ficar resmungando pro seu time lá que todo mundo tem que fazer refactoring. Não, não é isso, não. Seria muito bom. É uma coisa para se pensar, né? Eu vou abrir um parênteses aqui. O código, cada pessoa imagina código de um jeito. Então, quando a gente vira programador, você percebe que você vira programador, você vira programador aí, quando as pessoas elas falam sobre um problema e você começa a desenhar a solução na sua cabeça. Às vezes seu cliente está explicando alguma coisa e ele começa a falar assim, eu precisava dessa tela para cadastrar aqui, tem uma regra e tem um cálculo, e na sua cabeça você já está assim, bom, vou fazer uma tabela, então vou ter que fazer uma classe nova aqui, vou ter que fazer... Você vai desenhando. É um reflexo natural de todo dev, e isso se você ainda não sente isso, é porque provavelmente ainda te falta um pouquinho de experiência de campo. Né? Quando você trabalha muito tempo com programação, essas coisas acontecem. Vem código na sua cabeça, vem formas de fazer. É natural e acaba acontecendo. Agora, imagina que isso acontece com todo mundo do seu time. E se seu time tem 10 pessoas, são 10 pessoas que imaginam como o código deveria ser. Obviamente, cada pessoa imagina de um jeito. Na hora de colocar na prática, cada pessoa vai escrever de um jeito. E aí, em alguns anos, às vezes nem anos, em questão de meses, semanas, o seu código ele vira uma zona. Ele vira uma bagunça. Imagina que, além de ter essas pessoas que estão com você, existe o turnover também. Pode ser que passe uma pessoa no seu time hoje e ela vai embora. E aí troca a pessoa. Então, não são 10, já são 15, às vezes 20, em um curto espaço de tempo. Principalmente em tempo de projeto, aí, quando tem muita gente indo e voltando da equipe. Não tem como o seu código não ficar bagunçado. Por melhor que seja a sua estrutura, por melhor que seja o seu code review, vai ficar uma zona. Não dá para evitar isso. Não tem como. É por isso que fazer refactoring é importante. E é por isso que refactoring constante é importante. Fazer toda hora. Pegou a atividade, tem que reescrever. Se você reescreve um pouquinho todo dia, o trabalho fica menor. O que não dá para você fazer é fazer tudo de uma vez. Se você tentar fazer tudo de uma vez, vai dar errado. Mas voltando ao assunto lá, fecha parênteses agora aqui, voltando ao assunto inicial, não estou dizendo para você tentar convencer seu time a fazer refactoring todo dia. Eu estou convencendo você. Você precisa fazer refactoring todo dia. Se o seu time vai fazer ou não, eu não sei. Se você vai conseguir convencer eles também, sei lá. Eu estou querendo convencer você. Faz um refactoring por dia. E também não estou dizendo que você tem que pegar esse método de 200 linhas e refatorar ele inteirinho. Pegar um método porcaria lá do seu sistema e refazer ele inteirinho. Não é isso, não. Refactoring pode ser uma alteração gigantesca, mas também pode ser uma alteração bem pequena. Como esse exemplo do método que eu falei, eu nomeei o método de um jeito estranho. Eu devia ter dado um nome, mas o nome não estava exatamente relacionado com aquilo que ele devia fazer. E era um método bem pequeno, inclusive. Né? Mas ainda assim o nome não estava fora de contexto. Na época eu achei que estava certo. Mas depois, com mais conhecimento sobre o fluxo, né, sobre o contexto, quando eu olhei para aquilo lá, eu fui reaproveitar o método e não cabia aquele nome. Né? Então precisa de refactoring. Refatorar o nome de um método também é refactoring. Trocar o nome dele. Deixar mais claro. Essa é uma atitude simples que melhora muito o seu código, porque deixa o seu código mais legível. Quantas vezes você já não viu, por exemplo, um trecho duplicado de código? Muitas vezes o pessoal duplica código porque não sabe que existe um método que faz aquilo que ele precisa, porque o nome está esquisito. Tá com o nome lá, sei lá, validar cliente, mas no final ele valida CPF, valida nome, valida não sei o quê. O cara não vai achar que está validando CPF lá, ele não sabe. Então ele não vai chamar o validar cliente. Ele vai fazer de novo lá um validar CPF, porque ele precisava só validar o CPF. Então, às vezes, trocar o nome de um método é um refactoring muito maior do que você imagina. Se você fizer um refactoring todo dia, em um mês de trabalho, seu código melhora muito. Melhora muito. Agora imagina se todo dia
uma pessoa do time faz refactoring também, pô, ia melhorar demais. É por isso que eu digo que refactoring tem que ser constante. É porque o ganho é muito grande a médio e longo prazo. A curto prazo às vezes não é. E a gente está sempre olhando para o curto prazo. É a mesma coisa sobre os testes. Muita gente tem a mentalidade de que fazer testes. Se eu vou fazer teste aqui, não adianta eu fazer um testezinho só porque não vai valer a pena. Não, cara, vale a pena sim. Vale muito a pena. Se você fizer um teste todo dia, no final do ano, seu sistema tem pelo menos uns 250 testes aí, descontando aí os dias úteis, os dias não úteis. Né? Seu sistema vai ter muito teste. Então, um teste é melhor do que zero. Um refactoring também é melhor do que zero. E não precisa ser um refactoring gigante. Faz um refactoring pequenininho. Alguma coisa que você pode melhorar no código. Certeza que depois de um tempo você vai ver resultado. Não fica com esse pensamento de curto prazo, de que, mas se eu faço tudo, ou dou 100% de cobertura ou não faço nada. Ou refatório esse método porcaria inteiro aqui, ou senão não vale o esforço. Vale, cara, vale. Se você extrair um método, das 200 linhas, você extrair um método de 2 linhas, já está valendo a pena.